Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Michel e estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso médio em teologia. Hoje vamos estar estudando a disciplina liturgia cristã. E o assunto que vamos abordar hoje é exatamente a pregação bíblica. Em aulas anteriores falamos sobre a oração, sobre o louvor, a música sacra, a reverência no culto, contribuição, dízimos e ofertas, né? E hoje nós vamos falar sobre a pregação bíblica. Hoje, atualmente, existem diversos tipos de pregação, diversos tipos de sermões, mas nós vamos falar sobre aquela que realmente traz o resultado e surte o efeito, e que é aquela que vem do coração de Deus para o coração do mensageiro, do pregador, do ensinador, que é a pregação bíblica, a exposição do que realmente o texto está querendo falar. Vamos lá? No nosso livro vai estar no capítulo de número 2, tá? No finalzinho do capítulo número 2, tá? Você vai encontrar aí pregação bíblica ou pregação, tá? O que é a pregação? A mensagem, ela é a parte central do culto, tá? Porque o pregador, ele é o transmissor das verdades do Deus eterno, tá? Não sei se você já parou para observar que os músicos da igreja, eles não conseguem, se eles estiverem com um instrumento nas mãos, dificilmente eles conseguirão ficar quietos sem estar mexendo no instrumento. Por quê? Porque é algo que faz parte da essência deles, entendeu? Eles receberam esse dom, né, de ministrar, de tocar um instrumento. Então, geralmente eles estão ali dedilhando a sua guitarra, o seu violão, o teclado, enfim, porque faz parte da essência de adorador que há na vida deles, dos ministros de louvor, tá? E igualmente acontece na vida do pregador, do ensinador, tá? Todo texto que um pregador, né, alguém vocacionado por Deus para pregar, toda vez que ele pega a Bíblia, ou que ele lê um livro, ou que ele está assistindo uma aula, ou até mesmo uma situação do dia a dia, tá? Já vem aquela luz na mente sobre um tema, sobre um assunto, sobre uma pregação, sobre o desenvolvimento de um esboço, de um sermão. Por quê? Porque assim como o levita, o músico, o instrumentista, não consegue ficar sem estar dedilhando, sem estar compondo, sem estar louvando, cantando, o pregador também está enraizado dentro da sua alma a mensagem. Então, tudo na vida dele gira em torno do seu chamado, do seu ministério. Então, ele ou ela tem uma facilidade maior em desenvolver um sermão, uma pregação, uma mensagem. Por quê? Foi para isso que Deus o chamou, certo? Então, geralmente, essas pessoas, suas Bíblias são riscadas, seus livros são todos marcados, com marca-texto, tem muita coisa escrita, anotada, tanto nas suas Bíblias como em seus livros, porque é algo que faz parte da sua vida, da sua essência, do seu ministério, tá? Então, a pregação bíblica, ela pertence, em primeiro plano, ao pastor da igreja, tá? O pastor, ele é atualmente o que o profeta e o sacerdote o profeta e o sacerdote foi no Antigo Testamento, porque o sacerdote é aquele que sacrificava pelo povo, orava, intercedia pelo povo, e o profeta era aquele que trazia uma mensagem de Deus para o povo. Ou seja, o sacerdote levava as necessidades do povo para Deus, através dos sacrifícios e das orações.
e o profeta trazia a mensagem de Deus para o povo. Então, esses dois ofícios hoje estão sob a pessoa do pastor, porque o pastor é a pessoa que leva as necessidades do povo a Deus através da oração, né, através de um ministério sacerdotal de intercessão, de sacrifício, e ao mesmo tempo ele é o profeta, porque ele é aquele que traz a mensagem de Deus para o povo, tá? Mas o pastor querendo, ele pode transferir essa responsabilidade, tá? Ele pode convidar alguém, algum amigo, ou escolher algum obreiro da igreja para trazer uma pregação para substituí-lo, tá? Isso é muito comum acontecer na obra do Senhor, tá? Então, a mensagem pertence ao pastor da igreja, pertence à pessoa a quem o pastor comissionar, dirigir, delegar esse trabalho, tá? E a mensagem pertence à igreja, né? Porque essa mensagem ela vai ser endereçada para um povo, tá bom? Então, o que se deve fazer, tá? O nome pregação bíblica já está deixando bem claro que o livro principal é a Bíblia. Os outros livros, dicionários, enciclopédias, enfim, outras fontes de pesquisa são secundárias, tá? A primazia é a Bíblia, pregação bíblica, tá? Então, para o mensageiro, o pregador, ele tem que se dedicar, tá? Para trabalhar a sua mensagem, tá? Então, em primeiro lugar, o pregador, para ele escolher a sua mensagem, primeiro ele deve orar, tá? Ele deve orar, buscar a presença de Deus, buscar a direção de Deus, tá? Porque existem momentos que nós, mensageiros, ensinadores, pregadores, temos muitas mensagens e podemos pregar várias, escolher entre tantas uma para pregar, mas existem outros momentos em que parece que não conseguimos encontrar mensagem alguma, tá? Então, por isso a importância do pregador, o mensageiro, estar sempre buscando a presença de Deus em oração, para que Deus direcione o seu coração, ilumine o seu entendimento a um texto a qual o Espírito Santo quer que seja explanado, que seja explicado na oportunidade que esse mensageiro ou essa mensageira estiver. Tá bom? Então, deve-se buscar a Deus, para que Deus direcione a um texto bíblico, ao qual Deus queira que seja exposto, explicado, tá? E após Deus direcionar e dar o texto na sua mão, na mão do mensageiro ou da mensageira, se deve também continuar orando. Para quê? Para que Deus dê vida àquela mensagem, tá? Seja sobre a mulher do fluxo de sangue, seja sobre o cego de Jericó, seja sobre o bom samaritano, tá? Devemos falar sobre o que aconteceu naquele tempo lá bíblico, com o contexto e tudo mais, mas no momento da aplicação do texto, nós temos que trazer aquele texto tão antigo, de mais de 2000 anos atrás, e aplicá-los na atualidade na qual nós estamos vivendo hoje. Então, para esse exercício, para essa atividade ser feita com perfeição, com eficácia, tem que se ter uma vida de oração para a escolha do texto e depois que tiver o texto, para que Deus dê vida à mensagem. Vocês vão lembrar no Evangelho de João que Jesus falou assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Jesus não disse foram no passado. Jesus está falando são espírito
e vida, tá? Então, a mensagem, ela transmite vida, porque lá no Apocalipse, o anjo que entregou a mensagem para João falou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, e falou que o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito da profecia, é o Espírito da pregação, é o Espírito da palavra. Então, quando você ora e prega a mensagem, você está transmitindo o próprio Jesus Cristo para as pessoas, tá? Então, tendo o texto em mãos, tendo orado para a escolha do texto, tendo orado depois que o texto já foi entregue em suas mãos, agora você vai ter que dedicar um tempo para estudar a Bíblia Sagrada, tá? Depois que você escolheu o texto, né? Depois do texto, você ora, tá? Você ora antes, né? Ora antes, tá? Para quê? Para receber o texto de Deus, né? Para receber o texto, portanto, para receber o texto, tá? Está com o texto em mãos? Agora você vai orar, tá? Você vai orar para Deus dar vida à mensagem, tá? Você vai orar para que Deus dê vida à mensagem, porque pregações por pregações existem milhares por aí, mas existem pregadores e pregadores, pregações e pregações, tá? Se a sua pregação ela for regada com oração, né? Adubada, com uma vida de oração, regada com lágrimas, tá? Com certeza o seu sermão vai ser um sermão diferente, tá? E em seguida você vai estudar o texto, tá? Você vai estudar o texto, tá? As palavras principais do texto, os verbos que há no texto, tá? Você vai fazer perguntas ao texto sobre quem escreveu aquele livro, para quem que ele escreveu, quem é que está falando no texto, se é a mesma pessoa que escreveu ou se é outra pessoa que está falando, para quem ela está falando, por que ela falou aquilo, qual o contexto que está envolvendo aquela situação, tá? Tudo isso vai te ajudar a trazer uma melhor mensagem, uma mensagem mais clara. Lembra que quando Deus falou pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, tá? No versículo 3 a Bíblia fala assim, ó, e disse Deus, haja luz e houve luz. No versículo 2 vai dizer que havia trevas, mas quando Deus falou, a luz apareceu e as trevas foram afastadas, dissipadas. Então, essa é a essência da palavra, é trazer luz ao entendimento das pessoas para que elas possam entender a mensagem do Evangelho, tá? Então, depois de se estudar o texto, tá? Você vai separar um momento para se consagrar. Consagrar é fazer um jejum de sua escolha, né? O jejum pode ser um jejum substituto, na qual você troca os alimentos, sei lá, por legume e água, ou só por água, né? Ou um jejum absoluto, sem beber nem água e também não comer nada, por um período de tempo que o seu organismo suporte, né? É bom que se diga isso, tá? Para que você não se prejudique a sua saúde também, tá? Oração, jejum, tá? Quebrantamento, entendeu? Para na hora de você entregar o sermão, você está completamente na atmosfera da mensagem e vai fluir bem
tá? E o nome do Senhor, com certeza, vai ser glorificado. Tá bom? Então, existem variadas pregações, tá? Existem pregação, vamos supor, pregação para aniversário, pregação para aniversário de 15 anos, pregação para celebração de casamento, pregação para culto fúnebre, né? Quando alguém falece na igreja ou da família, alguém tem ali que levar uma palavra, tá? A pessoa não pode falar sobre avivamento em um culto fúnebre, então ele vai ter que ter uma palavra pronta para aquela ocasião, para aquele momento, tá? Então existem várias, né? Existe uma variedade na pregação, tá? Existem dois tipos de pregações, né? Existe a pregação escrita, tá? A pregação a qual o pregador ele escreve toda a sua pregação e depois ele vai ler a sua pregação. Você vê muito isso em acontecimentos políticos, nas plenárias, por aí, você vê muito político com um papelzinho na mão ali e ele vai lendo, né? Ele vai falando alguma coisa e de repente quando ele esquece de alguma coisa, ele vai lendo ali aquele papel, ou ele lê o papel inteiro, tá? Então, esse é um costume de muitos pregadores. Se você lê o livro Heróis da Fé, de Rolando Boyer, da editora CPAD, muitos dos pregadores, George Whitefield, Jonathan Edwards, né, que pregou aquele célebre sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, uma pregação lembrada até hoje, virou até livro inclusive, tá? A maioria deles, eles escreviam suas pregações e liam a pregação na hora do culto, na hora da mensagem, tá? Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens também, tá? E outro desafio para o mensageiro é o público. Tem gente que se sente bem se tiver pouca gente. Se tiver muita gente, ele ou ela já fica completamente nervoso, tá? E vice-versa, tem gente que fica sem jeito para pregar para pouca gente, mas parece que quanto mais gente tiver, a pessoa se sente melhor para pregar. Então isso aí vai de pessoa para pessoa, tá? Se você tiver alguma dificuldade, tanto para pouco como para muita gente, você deve buscar a Deus para que Deus vá tirando isso pouco a pouco de você. Eu sou um exemplo disso. Quando eu não servia ao Senhor Jesus e eu estudava ainda no médio para do fundamental, médio ali, geralmente quando tinha o trabalho para ser apresentado e tinha que apresentar na frente da turma, geralmente nesse dia eu faltava porque eu tinha muita vergonha de falar em público, né? Eu tinha muita vergonha. Mas graças a Deus, depois que Jesus me recebeu, salvou minha vida, me transformou, me levantou como um pregador e um professor, eu já não tenho esse tanto medo como antigamente. Ainda tem mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue vencer, tá? Toda vez que eu vou pregar, que eu vou ensinar, eu fico nervoso, sempre. Mas o Espírito Santo vai ajudando e toda vez que eu termino de ensinar ou de pregar, eu glorifico a Deus, entendendo que se fosse por mim mesmo, eu não conseguiria, né? Louvado seja Deus, que Deus faz isso, tá? Se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida também, tá bom? Vamos lá. Se você tiver a oportunidade de pregar para uma multidão, pregue, como se fosse a tua última mensagem. Dê o teu melhor. Mas se for para uma pessoa só, faça da mesma forma. Dê o seu melhor. Lembre-se que por muitas vezes Jesus pregava para multidões, mas ele pregava também com o mesmo desejo, o mesmo fervor para poucas pessoas. Aconteceu isso com aquela mulher pecadora que quiseram apedrejá-la. Aconteceu isso com Nicodemos, estava só Jesus e Nicodemos. Aconteceu isso com a mulher samaritana,
que Jesus encontrou com ela ali no poço de Jacó e eles começaram a conversar. Então, Jesus, ele dedicava a mesma atenção e o mesmo compromisso com a mensagem para muitas pessoas e para uma pessoa só, o gadareno e outros e muitos exemplos, tá? Então, entregue sempre o seu melhor, seja para muitos ou seja para poucos, tá? São almas preciosas que o Senhor Jesus quer salvar, tá bom? Existem alguns tipos de pregações, tá? Existe a pregação evangelística, tá? Qual é a pregação evangelística? A pregação evangelística é aquela pregação que tem o propósito de mostrar, apresentar para o ouvinte o plano da salvação, tá? Essa pregação vai mostrar que ele está perdido e vai ensinar o passo a passo até ela chegar à sua salvação em Cristo Jesus, tá? Essa é uma pregação evangelística, tá? Nessa pregação se deve falar de Cristo, de Jesus, da salvação, tá? Deve se evitar de falar do eu, de mim e disso ou daquilo outro e apresentar a salvação em Cristo Jesus, tá? Existe a pregação moral, tá? Essa pregação vai falar sobre negócios, né? Sobre justiça, lealdade, tá? Uma mensagem mais ética, tá? Existe a pregação doutrinal, né? A pregação doutrinária, tá? Muitas igrejas hoje já nem usam mais o nome culto de doutrina, porque parece que tá uma palavra que não está muito mais se encaixando, tá? Mas o nome é esse mesmo, é doutrina, é ensinamento, tá? E toda igreja, uma vez por semana, tem que se reunir e ter aquela palavra de doutrina, aquela palavra de ensinamento, tá? Até mesmo porque a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, tá? Na doutrina dos apóstolos. Jesus pregou em Mateus 7, tá? E lá no versículo 24 em diante, ele vai falar dos dois alicerces, da areia, da rocha, das duas casas que foram feitas, das mesmas situações que as duas casas passaram, uma caiu, outra ficou em pé. E no final do capítulo vai dizer que as multidões estavam admirados da sua doutrina, porque ele falava não como os fariseus, mas ele falava como quem tinha autoridade, tá? Então a doutrina é muito importante, tá? E ela vai salvar. Ela vai salvar. Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ou não, todo aqueles que ouvem estas minhas palavras e as cumpre, as pratica, será semelhante a essa casa edificada na rocha, tá? Então, pregação doutrinária, tá? É uma pregação que deve se falar sobre as doutrinas bíblicas, a doutrina da igreja, eclesiologia, a doutrina do homem, antropologia, a doutrina do pecado, a martiologia, a doutrina da salvação, soteriologia, né? A doutrina das últimas coisas, escatologia, a doutrina de Cristo, cristologia, tá? A doutrina de Deus, a teologia propriamente dita, a doutrina do Espírito Santo, ou pneumatologia, outros chamam de paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo como advogado, e muitas outras, né? Missiologia, o estudo das missões e evangelismo, né? Demonologia, que é o estudo sobre os demônios, angelologia, o estudo sobre os anjos, a diferença entre eles e tal, tá? Então, e muitas outras coisas, tá? Muitas outras coisas que estão incluídas dentro da teologia e da doutrina cristã, certo? Existe a pregação de consagração, né? Geralmente nas igrejas tem um dia na semana que o pessoal se reúne para se consagrar e tal, e nesse dia é uma mensagem já voltada para esse contexto de consagração, tá? É uma mensagem que vai estimular o pessoal a orar, a jejuar mais, a se quebrantar mais, trazer testemunho de vitórias que foram alcançadas através de oração, jejum, de choro, de um tempo que foi reservado ali para Deus.
e os resultados daquilo, tá? Por aí. Pregação devocional, tá? A pregação que vai ser voltada para estimular a vida devocional das pessoas, para elas se dedicarem à leitura da palavra, se dedicarem à leitura de livros, da revista da Escola Bíblica Dominical, a ter um cronograma, um relógio com horários específicos e certos para ler a Bíblia, para orar, né, para ler um livro, para se consagrar na semana 1 ou 2 vezes, tá? Não tem problema nenhum. Jesus criticou aquele fariseu da parábola, que ele mesmo contou, dizendo que eu jejuo tantas vezes na semana, tá? Mas isso não é pecado. Se você tiver dias na semana para jejuar, isso é bom. Isso mostra que você tem uma vida organizada. John Wesley tinha uma vida assim organizada. Por isso ele foi apelidado pelos seus amigos de o metodista. John Wesley, o metodista, porque a sua vida devocional era toda metódica, era toda organizada, tá? E daí veio a igreja metodista, né? O nome, né, em homenagem a John Wesley, tá? Existe a pregação de consolação ou conforto, tá? Geralmente se traz um culto fúnebre, uma palavra de conforto, de consolo, né, para os parentes ali que perderam alguém, ou alguém que está passando muitas lutas e está na igreja e está precisando de uma palavra de conforto, né, encontrar alento ali, e você usa a palavra para ajudar os irmãos e as pessoas que estão precisando, tá? Existem as pregações de avivamento, tá? Que são pregações que vai estimular o povo a buscar o batismo com o Espírito Santo, com a evidência, o falar em línguas estranhas, ou falar no dom das línguas, tá? Línguas de mistérios, buscar o avivamento espiritual, né? Buscar mergulhar em águas mais profundas do oceano, do Espírito, tá? Lembra de Ezequiel 47, quando Deus convidou, né, o profeta a caminhar naquele rio, né? E ele caminhou, tá? E as águas eram águas profundas que poderiam ser atravessadas a nado. Gente, o oceano do Espírito Santo é muito profundo, tá? E uma coisa eu te digo com certeza: nessas águas você não se afoga, tá? Porque são águas espirituais, tá? Então, a pregação avivalística, ou a pregação de avivamento, ela vai estimular o povo a buscar o batismo com o Espírito Santo, levar o crente a contribuir com a obra de Deus, através do evangelismo, distribuição de panfletos, convidar as pessoas para virem para o culto, com o propósito de aquelas pessoas serem ganhas para Jesus, certo? Existe a pregação apologética, tá? Essa apologética é uma nomenclatura em homenagem a Apolo, um jovem que foi ensinado por Priscila e Áquila. Você vai ler isso lá no livro de Atos, e a Bíblia vai dizer que Apolo era um jovem fervoroso de espírito, poderoso nas Escrituras, e ele conhecia somente o batismo de João. Ele não tinha nem sido batizado com fogo ainda, com o Espírito Santo e com fogo, mas ele era um defensor poderoso, porque ele era poderoso nas Escrituras. Então ele defendia a sua fé, tá? Em homenagem a ele veio a apologética, que é a parte da teologia que nos ensina a defender a nossa fé, tá? Esse tipo de pregação é para defender os irmãos, como também em busca de convencer as pessoas a se converterem ao verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, tá? Você pode pregar essa mensagem para pessoas que são espíritas, são testemunhos de Jeová, são mormons e tal, e se elas aceitarem conversar com você sobre os assuntos, e um procura convencer o outro ali de quem está com a verdade e quem não está, e com certeza, né, como nós estamos com a verdade, o Espírito Santo vai nos usar, e embora as pessoas não se decidam por Cristo, a nossa parte como mensageiros vai ter sido feita, tá? E o resto a gente entrega nas mãos de Deus, porque Paulo pregou, Apolo regou, mas
Deus é quem dá o crescimento, tá? E existe a pregação de exortação, tá? Eu vou encerrar agora. Existe a pregação de exortação. Exortar não é dar carão, não é dar bronca, tá? Exortar, no grego, significa chamar de lado. Tá? Então, exortar no grego não é você chegar e dar aquela bronca na pessoa. Há um texto clássico, tá? Há um texto clássico em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 é o meu texto preferido sobre exortação. Capítulo 6, versículo 1 de Gálatas. Porque a palavra exortar ou exortação no grego é chamar no lado, chamar de canto. Tipo, você tem algo para falar, por exemplo, para o teu filho. Você quer chamar a atenção dele, corrigi-lo. Só que, em vez de fazer isso na presença de pessoas, para constrangê-lo, você chama ele no canto. Meu filho, vem aqui. Ele vem no particular, você conversa com ele ali, ele entende o que você quer falar, mas de uma forma que ele não se irrita, não se irrita. Tá? E aquele modo que o Espírito Santo te usar vai convencer ele e ele vai procurar melhorar, ele ou ela. Então, isso no grego é que significa exortação, tá? Não é da bronca, tá? Vou ler aqui para a gente encerrar essa aula, tá? Gálatas 6:1 diz assim: irmãos meus, se algum de vós for surpreendido em alguma falta, aqueles que dentre vós estão no Espírito, com E maiúsculo, estão no Espírito Santo, corrijam-no para a restauração, com espírito de mansidão, considerando que deveis ter cuidado de vós mesmos, para que não sejais também tentados. Tá? Então, o que Paulo está dizendo? Meu irmão, você que é espiritual, se tem algum irmão teu, algum amigo teu da igreja, que caiu em alguma área, se aproxima dele e corrige ele com um espírito de brandura e mansidão. Sabendo que você também é fraco, limitado, frágil e também pode chegar a falhar um dia. Tá? Então, isso é exortação. É corrigir com espírito de brandura. Lembra que Salomão falou? A palavra dura suscita ira, mas a palavra branda, ela acalma o furor. Tá? Então, a nossa aula sobre pregação bíblica, ela vai se encerrar por aqui.